seres! Tudo bem com vocês? Prontos para o nosso letrar de hoje? Então vamos pegar o nosso livro e dar continuidade. Vamos abrir na página 20, vamos fazer a 20, a 21, a 22 e a 23, tá certo? Então, aqui na 20, o que nós temos? História tintim por tintim. Então, aqui a gente vai, como sempre, ilustrar, correto, sobre a história do gigante egoísta. Então, agora chegou a sua vez de escrever aqui, ó. Primeiro, você vai escrever o título, tá? Aqui, ó, o título da história, que é Gigante Egoísta. Depois, você vai observar aqui que você vai colocar, personagens principal. Então, aqui você vai ilustrar, ou pode escrever também, qual é o personagem principal. Jardim no inverno. Você vai ilustrar aqui um jardim no inverno. E aqui, jardim florido. O jardim do gigante egoísta todo florido. Então, essa parte aqui você vai, mas é preencher, desenhar, correto? Depois, aqui tem o menino. Vocês vão fazer aquela imagem do menino. Lembram que ele estava lá tirando as folhas? Então, e aqui a turma de crianças. Vocês vão ilustrar todas aquelas crianças que estavam lá no jardim do gigante egoísta. Aqui, gigante no início da história e gigante no final da história. Então, aqui você vai escrever como que era o gigante no início da história e como que ele ficou aqui no final da história. Que o gigante egoísta, ele mudou, correto? Então, aqui você vai escrever como que ele era no início e aqui como que ele era no final da história, tá? Vamos para a página 22. Ali com aquilo ali, a gente vai finalizar a história do gigante egoísta, tá? Na história tintim por tintim. Agora a gente vai dar início a uma outra história aqui do livro, tá? É uma história bem legal, uma história diferente. Vocês vão gostar bastante. Tirar de letra. Desembaralhe as letras e descubra o título de outra história que você vai ouvir. Qual será a história que a gente vai ouvir, que a prof vai contar agora para vocês? Quero dizer, antes de a gente fazer essa atividade aqui, que essa história é o seguinte: ela é feita em capítulos. Então, toda terça-feira, quando o livro pedir para a gente ir lá pegar a história, a gente vai fazer mais um capítulo. Acredito que toda semana a gente vai fazer um capítulo. Ao todo, são 8 capítulos essa história, tá? Então, quando a prof falar, a gente vai fazer hoje, vamos começar, né, essa história hoje, e a gente vai fazer já, pegar a capa e pegar o primeiro capítulo da história, tá? Então, essa capa você pode colar numa folha, uma folha A4 branca, normal, e a historinha, né? O primeiro capítulo, no caso, que vai ser a primeira parte da história, e cada capítulo, ele vai ter um tema, tá? Ele vai ter um título. Então, hoje a prof vai falar qual é o título e realmente qual é a história, né? Nós vamos estudar a história de Gulliver. Gulliver, que era esse menino bem aventureiro, que gostava de desbravar os mares aí. Então, essa história de Gulliver, ela é feita em capítulos. E a gente vai fazer um mini livro dessa história do Gulliver, tá? Então, aqui, na realidade, aqui vocês vão encontrar o nome da história, que o nome da história é Gulliver. Então, você vai procurar aqui. Quero ver se você encontra, tá? Como que é? Agora, aqui, ó, com os olhos e ouvidos na história. Ouça o capítulo 1 e escreva o título da história na capa do seu mini livro. Então, é aqui que a gente vai pegar o nosso mini livro. E eu vou ler a história para vocês daqui a pouquinho.
Qual era o brinquedo preferido de Gulliver? Contorne a resposta. Nesse outro quadrado, vocês vão circular qual era o brinquedo preferido de Gulliver. A prof também já vai falar qual era o brinquedo, porque eu vou ler a história para vocês, tá? Monte a primeira página do mini livro. Então, como que a gente vai montar? Nós vamos lá na página da história, no material de apoio, que tem na página 93. E essa é a capa do mini livro que a gente vai, ao longo dessas semanas, construir, tá bom? Então, você vai colocar aqui, ó, o seu nome, tá? Desculpa, o nome do livro, do mini livro, que é o nome da história, que é Gulliver. E aqui, ilustrado por nome, você vai colocar aqui o seu nome, tá? Aqui é o seu nome e aqui é o nome da história. E aí, na outra página, a gente vai ver capítulo 1, que é a primeira estrofe, né? O capítulo da história. Então, você vai destacar e também vai colar numa folha. Lembrando também que vocês, quando colarem o primeiro capítulo na folha, vocês vão colar aqui na parte superior da folha. Porque aqui na parte que vai sobrar, você vai colocar adesivos, ó. Tem vários adesivos aqui no material de apoio na página 10. Tem na página 10, tem na página 11, ó. E tem na 14, tá bom? Que é essa daqui, tá? Então, esses são os adesivos da história de Gulliver. O que que vocês vão fazer? Vocês vão colar alguns adesivos conforme cada capítulo. Aí você vai colar conforme ali o primeiro capítulo da história. E aí, só que assim, ó, você não vai poder pegar muitos porque lembrando que são 8 capítulos. Então, utilizem alguns, certo? Ó, peguem o que vocês quiserem, porque conforme a história, como no primeiro capítulo, o que que diz? Diz que ele sonhava em ter um barco, ó, daí aqui tem um barco, certo? E conforme vocês for lendo a história dos outros capítulos, aí vai fazer também alguns comentários, né, nesses capítulos, que tem o mapa, aí aqui já tem, ó, o adesivo do mapa. Em outra parte da história, vai falar de espadas, vai falar dessa bússola, e aí você vai colando conforme vai dizendo ali o capítulo. Entenderam, crianças? Entenderam, né? Então, você faça isso no seu mini livro, que ele vai ficar bem legal. Primeiro capítulo, Gulliver. O nome desse capítulo é Sonho de Menino. Gulliver era um menino órfão e sonhava conhecer o mundo e viver grandes aventuras. Seu brinquedo predileto era um barquinho de madeira, que ele imaginava ser um belo navio, do qual, claro, ele era o capitão, sempre a explorar novos lugares. Quando cresceu, Gulliver arrumou um emprego como ajudante de ferreiro. Gulliver era um rapaz muito forte e prestativo. Todos gostavam muito dele. Oh, vocês vão adorar essa história de Gulliver. Então, com isso, depois o papai e a mamãe vai ler para vocês aí também, né? E aí você vai ilustrar, tá bom? Ilustrar. E aí você vai formar o seu mini livro e responder as perguntas aqui do livro, tá? Que é essa e essa daqui. Lá na página 23, nós temos história tintim por tintim. Complete a cena. Qual era o sonho de Gulliver? Então, aqui vocês estão vendo, ó, é o Gulliver, né? Com o seu brinquedo predileto. E você vai desenhar aqui qual era o sonho de Gulliver. O que que ele sonhava? O que que o prof acabou de dizer ali na história? Ou, claro, quem está aí com você vai ler de novo, aí você vai prestar atenção e entender qual era o sonho dele, tá? E aí você vai desenhar aqui o sonho dele. E eu quero saber qual é o seu sonho.
Aproveitando, então, agora, esse mês de outubro, que é o mês das crianças, né? Mês das professoras, aí vem dia das professoras também. Tem o dia da professora, que a prof faz aniversário dia 17 de outubro. Gente, eu adoro aniversário. E eu vou passar aniversário em casa, né? Porque a gente não pode fazer festa. Vou passar em casa só com a minha família, minha filha, meu marido, meu pai, minha mãe, talvez, né? Mas eu amo fazer aniversário. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer aniversário e comemorar também o aniversário das outras pessoas, né? Então, como a gente está nesse mês de outubro e vem aí também o mês das crianças, eu gostaria de saber qual é o seu sonho. Aqui no livro traz, né? Para você compartilhar com a turma qual é o seu sonho. Então, a gente vai fazer isso através de um vídeo, tá? A prof quer que vocês mandem um vídeo para a prof dizendo qual é o seu sonho. E aí a gente vai poder compartilhar aí com todo mundo. Pode mandar no Clipe Escola, pode colocar no Instagram, tá? Da escola. E se a prof puder também, vocês puderem também, coloque lá no Insta da prof, que eu vou gostar de saber qual é o sonho de cada um, tá? E se der, a prof vai. Não, se der, não, eu vou contar aqui aí o sonho de cada um toda terça-feira. Tá? Quando for o livro letrário, eu vou contar os sonhos de cada um. Então, eu quero que você me mande um vídeo, tá? Dizendo qual é o seu sonho, porque daí a gente pode compartilhar virtualmente com todo mundo, tá? Então eu vou ficar aguardando aqui o vídeo de vocês. Um beijo grande no coração de todos, até amanhã, tchau!